né? Olha só, eu fico todos os dias, no meu intervalo de almoço aqui no serviço, eu fico lá na plataforma para poder socorrer alguém, para poder responder algum e-mail que alguém manda, alguma mensagem lá, e ninguém manda. Então, eles não vão me reclamar, não. Eu fico todos os dias. Na segunda, eu fico à noite, né? Que eu vou lá na segunda, e nos demais dias eu fico de terça a sexta, das 12 até as 14. Deixa eu só olhar na lista aqui para conferir quem tá faltando. Não importo não, professor. Só porque eu fico com medo de passar a informação errada e depois eles perderem foco. Mas eu não importo de estar ajudando, não. Mas assim, é igual o senhor falou, era bom eles terem até mesmo contato com o senhor, porque o senhor passa com mais clareza. Mas aí o que eu fiz? Eu sempre que eles me perguntam, eu transmito os áudios do senhor, eu vou encaminho para eles, sabe, a resposta e tudo direitinho. Mas eu não deixo de passar contato do senhor. E a gente sabe do empenho do senhor sempre está à disposição. Quantas vezes vamos responder o dia de domingo, às vezes coisa nem relacionada à faculdade. Mas eu acho que às vezes a dificuldade mesmo, às vezes não lê, às vezes não vai na plataforma. No grupo mesmo a gente vê muita pergunta, tipo, mandou e-mail à faculdade avisando o dia que vai começar a aula, eles perguntam. Coisa que está lá nos documentos mesmo, nos e-mails, nas mensagens que a faculdade envia, que sempre estão perguntando no grupo. Eu acho que falta mesmo, às vezes, ler, abrir o e-mail, olhar o fórum de apresentação, observar mesmo, eu creio.
Vamos lá então. Acho que deu prazo de chegar. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. É porque a minha tela travou aqui de novo. Quem já está usando a hermenêutica de alguma forma? Professor, Fala. o slide está aparecendo aí normal na tela? William, a minha tela travou aqui. Eu tenho que esperar ela destravar. Tá. Eu só consegui responder aí, só para me saber se está conseguindo ver aí o material. Tá sim, William, dá pra ver. Na minha aqui, eu vi cortado. Entendi, Edmilson. Na minha aqui, essa outra parte aqui de trás tá cortado. Mas dá para ver, beleza, o slide. O Jaime, ó, destravou a tela. O Jaime tá na reunião? Chegou o Ismael. Professor Cleuber, Fala, meu jovem. a paz do Senhor. Paz. Professor, respondendo a sua pergunta do senhor perguntou, a gente está usando sim hermenêutica sim na aula de português, e principalmente também eu uso aqui na escola dominical, aqui, desenvolvendo o estudo. Maravilha, maravilha. Começaram a ler a Bíblia fazendo as perguntas. Quem está falando? Foi escrito para quem? Sim ou não? Sim, professor. Maravilha. Sim, maravilha. professor. Sim, então. Maravilha. Ajuda, não ajuda? Muito. Então vamos lá, vamos. Alguém ore por nós. Para Deus abençoar a nossa aula e que tudo dê certo. Amém. Posso orar? Pode? Vamos lá. Senhor Deus, quero apresentar esse momento onde estaremos estudando. Eu apresento a cada aluno, professor, todos que estão presentes virtualmente, Senhor, nessa sala. O propósito é estarmos aprendendo a respeito de Ti, conhecendo mais a Ti. Peço a Ti que dá-nos entendimento, dá-nos, através do Teu Espírito, iluminação, sabedoria para que possamos receber e captar tudo aquilo que for nos transmitido através do professor. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos esse momento de ser conosco. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Então hoje é a nossa 7ª aula. Era para ser a 8ª, né? Mas não tivemos aula semana passada, é a nossa 7ª aula. Os slides hoje são um pouco extensos, mas necessários. Pode seguir, William. O contexto histórico, além da história em si, abrange todos os aspectos geográficos e culturais dos tempos bíblicos. Não é possível interpretar os textos da Bíblia corretamente sem considerar esses dois fatores. Não tem jeito. Se não recorrer
ao contexto histórico e também ao contexto literário, jamais conseguiremos interpretar corretamente a Escritura. Vamos começar pela questão geográfica, geografia. Nós vamos relembrar algumas coisas aí que estudamos no meio secular, né? Geografia é a ciência cujo objeto de estudo é o espaço geográfico, onde são estabelecidas as relações humanas. Logo, a geografia estuda a relação entre a sociedade e o meio. Em suma, a geografia analisa a dinamicidade das relações entre a sociedade e a natureza, capaz de transformar o espaço geográfico. Então, aonde tem gente, é um espaço geográfico. A geografia bíblica, ela se preocupa em particular em entender todos os aspectos geográficos que compreendem os tempos bíblicos. Estudo do território, saber identificar a superfície terrestre considerando o relevo, ou seja, a topografia e a hidrografia. Estudo da natureza, interações entre a atmosfera. O que é a atmosfera? A camada de gases que envolve a Terra e é retida pela gravidade. A Bíblia fala disso? A gente vai ver que sim. Litosfera, solo e rochas. Hidrosfera, todas as águas mencionadas na Bíblia, né? E biosfera são os ecossistemas, as formas de vida e a ecologia de forma geral. E estudo da relação entre o homem e a natureza, ou seja, as intervenções humanas na natureza e características demográficas. Vocês se lembram o que é a demografia dentro da geografia, né? Aonde tem gente, há um estudo específico a respeito da população, de todas as características que envolvem aquele povo, o meio em que estão vivendo e assim sucessivamente. Pode passar. Pode passar, meu nobre William. Hidrografia, lá onde tem. Volta. Isso aí. Então, a Bíblia, ela trata da questão hidrográfica, né? Da hidrografia. Tem aí mares, rios, ribeiros, etc. Essas referências são referências que fazem menção à água, a rios, a mares, a ribeiros e assim sucessivamente. A topografia na escritura fala dos montes, dos vales, das planícies, dessas questões topográficas. E a condição de intervenção humana na natureza, isso é interessantíssimo. Isso quer dizer respeito à questão geográfica e à geografia. Eu queria que a gente lesse esse texto de Isaías 44, 27 e Apocalipse 16, 12. Dois irmãos aí podiam pegar a Bíblia, um lê para mim Apocalipse 16, 12 e o outro leia Isaías 44, 27. Quem pode fazer isso? Eu, professor. Então vai Isaías lá. 44, 27. Okay. Que diz as profundezas aquáticas, sequem-se e eu secarei seus regatos. Então, quando a gente lê isso aí, compreende o contexto, é algo maravilhoso. Lê Apocalipse, que aí eu vou explicar o que é isso aí. Apocalipse, professor? 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Meu Deus do céu. Vocês sabem como que o Império Babilônico caiu?
Se você olhar historicamente e olhar na própria escritura, você vai ter uma noção. Mas quando a gente entende que esse texto que o Lindenberg leu, de Isaías 44, 27, lê de novo aí, Lindenberg, para ficar bem claro. Sim. Que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. Você sabe como que o rio Tigre secou? Não é que ele necessariamente secou, mas para que o Império Babilônico caísse, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de estudar sobre isso, e eu quero que vocês tenham esse tipo de curiosidade. O grande Império Babilônico, a província da Babilônia, ela era uma cidade muito bem arquitetada, tem até o famoso conhecido Jardins da Babilônia, né? Jardins Suspensos da Babilônia. Ela ficava entre o rio Tigre. E as duas entradas principais da cidade estavam para frente do rio. Tá funcionando não. Oi, Tá funcionando não. não tá ouvindo? Mais alguém além do Genival tá com dificuldade de me ouvir? Não, já melhorou aqui, professor, já melhorou, tá beleza, Tá beleza? tá beleza. Todo mundo aí tá me ouvindo bem? Faz só um joinha aí pra eu ver. Tá ótimo, professor, tá ótimo. Tá ok. 100%. 100%. Ok. Ok, beleza. Então olha só o que acontecia. As duas entradas ficavam de frente para o rio. A cidade foi construída em volta do rio. E para invadir essa cidade, o rio era um dos obstáculos naturais. Eles desviaram o rio por um braço, eles cavaram, gente. E desviaram o rio por um braço até que as águas baixaram ao ponto da grande cidade da Babilônia poder ser invadida. E esse texto de Apocalipse 16, 12 faz menção a um evento futuro que acontecerá da mesma forma. Então o homem, às vezes, ele intervém na natureza de forma tão severa que coisas espetaculares acontecem. Eles conseguiram fazer as águas do rio Tigre baixar para que a cidade fosse invadida. Já pensou que negócio? Pode seguir, pode passar. Professor Gleber, Oi. uma pergunta aqui, não sei se eu vou sair fora, mas quando está dizendo de mares, está dizendo que existe mais que um mar, né? Quando a gente está estudando ali Gênesis, eu entendo assim, né? Eu vi alguns comentários também de história eu gosto de ouvir muito a parte de filosófica e científica. No sentido, por exemplo, que existia apenas um grande continente, né? O senhor acredita que nesse contexto as águas do mar em um só lugar, como está escrito em Gênesis? Vamos esperar que a gente vai chegar nesse ponto agora. Ok. Tá ok? Esse slide aí já vai responder sua pergunta. A questão da atmosfera. Vocês acham que a Bíblia fala da atmosfera? Quem pode abrir nesse texto de Jó 28, 25 aí? Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas. Só 18, 25? A força do vento. Só que eu quero que seja lido em outra versão, quer ver? Porque é impressionante esse texto. Eu tenho King James, professor. Lê aí.
28, 25? É. Para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Peso, né? Peso. Isso. A versão revista atualizada diz o seguinte: quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. A palavra no hebraico, a ideia de peso mesmo, de ter peso. Gente, na época de Jó, alguém ter o conhecimento do peso do ar, que é a pressão atmosférica, é um negócio que só pode ser divino. A condição de saber que o ar tem peso, isso aí só foi descoberto milhares de anos depois. Milhares de anos depois. Uma das pesquisas de Isaac Newton sobre a condição atmosférica, dizem, né, eu não sei se é verdade, há rumores de que uma das coisas que fez com que ele ficasse tão ficcionado nessa condição foi porque ele leu no livro de Jó que o ar tinha peso. Não sei se isso é verdade, eu nunca li isso, eu só ouvi. E estou repassando para vocês, mas é interessante. E o próximo texto aí da litosfera, que é justamente a condição de solo, né, e rochas, a condição de litos no grego é pedra, rocha. Esse texto, Lindenberg, vai responder sua pergunta. Gênesis 10, 25, quem pode ler? Eu posso dar meu. Pode ler, é só abrir e ler a E Bíblia. a Éber nasceu. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Ok. Só um minuto. Eu preciso ilustrar. Vou pegar um negócio ali para ilustrar o significado da palavra Peleg no hebraico. Olhem bem para mim. Todo mundo, fita os olhos em mim. Estão vendo uma folha na minha mão? Sim. O significado da palavra Peleg em hebraico, literalmente é esse aqui, ó. Rasgou. Recebeu o nome de Peleg porque nos seus dias se rasgou a terra, dividiu-se a terra. Não foi porque deu terra para determinados grupos e nações, não. Isso acontece só depois. A questão aí, provavelmente, alguns estudiosos da área das ciências acreditam que aconteceu a Pangeia. Aquela ideia que você levantou aí, ô Lindenberg, possivelmente era um continente, um bloco só de terra, e a partir daí ele foi fendido. Na verdade, foi fendido num período posterior, né? Provavelmente no dilúvio. A gente especula muito a respeito disso, mas provavelmente aconteceu sim a Pangeia. Vocês sabem o que é a Pangeia, né? O que? Não sei. Não sei também não. A Pangeia acontece gradualmente até hoje. É o distanciamento dos continentes. Os continentes se afastam paulatinamente. Isso aí milimetricamente, todos os dias, todos os anos. E há uma teoria de que eles possivelmente há alguns milhões de anos poderão se encontrar no outro extremo. É um exemplo crasso, um exemplo básico, bem vulgar, é você pegar um mapa mundial. Você pega um mapa mundial e se você colocar ele aberto, né, porque todo mapa é projetado como uma projeção cilíndrica, né? Mas se você coloca ele aberto, o mapa mundial,
Parece que os continentes, o formato dos continentes se encaixam perfeitamente como pedras de quebra-cabeça. Há uma teoria de que antigamente, no início de tudo, era um só bloco terrestre, que depois da Pangeia eles se fenderam e estão se distanciando. Você quer entender um problema que a Pangeia pode causar? É um distúrbio nas placas tectônicas. Quando elas se separam, se ele for um pouco brusco ou áspero demais, ele pode causar maremotos, terremotos, tsunamis, se ele for na água, e assim sucessivamente. Então há uma teoria de que a Terra foi um bloco único já no passado. É interessantíssimo isso. E o nome Peleg é bem sugestivo. Colocou o nome no menino de Peleg, porque nos dias dele se rasgou, ou se fendeu a Terra, ou se dividiu a Terra. É um negócio fantástico, né? E essa condição da atmosfera também é interessante. Esse texto de Josué 10, de 12 a 15. Vocês sabem o que aconteceu nesse episódio? Oh. Josué 10, 12 a 15. Se lembram ou não? Se não, vamos abrir a Bíblia. É o episódio que o sol parou? Seria esse? Oh, aleluia. Não. Aleluia. Ah, A não terra, abriu a terra ou não? a terra, Quando você parou? ok. O sol parou, né? É. A grafia, né, do sol parou. Hoje em dia tem um grupo aí que reivindica uma condição de que a Terra é plana, né? O domo da Terra, a Terra seria como que uma taça. Ela é plana. Chamada a teoria dos terraplanistas, né? Gente, particularmente isso é um absurdo. É um absurdo. A condição da Terra ser uma esfera é declarada na Escritura, em alguns textos, e essa condição do Sol parar, não foi o Sol que parou, foi o movimento de rotação da Terra. O problema é que na época de Josué não se tinha o conhecimento científico necessário para escrever sobre isso. Isso aí só surgiu também milhares de anos depois, né? Que as pessoas tiveram acesso a mais tecnologia e conseguiram entender por que existe estações, outono, inverno, primavera, por que o ano tem esses 365 dias, por que no ano bissexto, né, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Vocês sabem por quê? Por conta das horas que se passa no ano, né, professor? São 365 dias mais 4 horas. No intervalo de 4 anos, forma-se um dia. Na verdade, A terra parou, né? na verdade, o que acontece? Existe um determinado período em que a Terra gira inclinada, Lindenberg. Isso se chama obliquidade da enclítica. Depois você pesquisa isso aí, anota para você pesquisar. Obliquidade da enclítica. Na obliquidade da enclítica, que é esse momento que a Terra gira inclinada, ela gasta mais 6 horas. Na verdade, não são? Ela gasta mais 6 horas para dar uma volta em seu eixo. Então, em 4 anos, com essa obliquidade da enclítica, 6 vezes 4, 24. Por isso que tem um dia a mais no ano bissexto, que é o 4º ano dessa obliquidade. Então, a Terra, ela gira. O que aconteceu? Para o Sol ficar lá imóvel, não foi o Sol que parou, foi a Terra que parou. E as pessoas querem pegar essa literalidade de um período onde a ciência não era tão avançada quanto hoje, para querer defender o terraplanismo. É um absurdo. O terraplanismo é uma das questões mais insignificantes e obsoletas que já surgiu, e um monte de gente que não tem formação científica nenhuma quer ficar batendo nessa tecla. Outra coisa, se lembra do episódio aí de Isaías 38, de 1 a 8, tá aí, ó. E 2 Reis 20, de 1 a 11. Quem se lembra o que aconteceu nesses relatos bíblicos aí? Quando o profeta
Natã veio e anunciou, quando o profeta Isaías, aliás, né? Vamos ver na passagem lá para ficar um negócio mais claro. Isaías capítulo 38, versos de 1 a 8. Alguém leia para mim aí. Me lembrei, foi do sinal que ele pediu do pináculo. Pode ler? Pode. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a rede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Ok. Então, olha só. Presta atenção nisso. Havia um relógio de sombra que tinha sido construído no período do rei Acaz. Então, era conhecido como relógio de Acaz. O relógio era projetado pela luz do sol, a luz solar. Então, à medida que o sol ia mudando de lugar por causa da rotação da Terra, eles iam tendo a identificação da hora. O que acontece? Deus fez a Terra parar de girar, fez ela girar ao contrário 10 graus, parou de novo e ela voltou ao seu eixo normal. E quando a gente estuda topografia, essas questões, aprende a ler mapa, a gente vai calcular esses 10 graus aí, eles vão dar cerca de 40 minutos. A Terra parou, voltou, parou e voltou ao seu eixo normal. Então isso aí seria uma catástrofe, né? Mas isso aconteceu de uma forma que ninguém percebeu, apenas para Deus fazer um milagre extraordinário e conceder vida a Ezequias. Então Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia trata de coisas magníficas. E as pessoas que não têm conhecimento da Escritura ficam tentando usar a Escritura de maneira errônea para justificar suas teses. Então, nessa condição aí da atmosfera, a gente viu que Deus fez a terra parar para Josué continuar a batalha. Que Deus fez a terra parar e voltar, e depois voltar a sua rotação normal para conceder vida a um servo seu, e deixou bem claro que o vento, o ar, tem peso. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E temos aí a condição da biosfera, né? A biosfera fala a respeito do ecossistema, a respeito da vida. Existem várias formas de vida. E eu acho interessantíssimo esse texto de Romanos, capítulo 8, do verso 18 em diante. Porque ele fala que a criação, ela também foi atingida pela queda, pelo pecado do homem, né? Então a criação geme. Gente, esse capítulo 8 de Romanos é lindo. É lindo, 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 lindo. Eu tenho uma pregação que eu já preguei algumas vezes em cima de Romanos, capítulo 8, do verso 18 em diante, chamado Os Três Gemidos. Nós temos o gemido da criação, da natureza. A criação geme, aguardando ansiosamente com expectativa a redenção dos filhos de Deus. O texto diz que nós também gememos. E depois, a partir do verso 28 em diante, o texto diz que o Espírito Santo geme. Os três gemidos de Romanos, mas um deles é o gemido da criação.
porque a criação sofre com o impacto da queda, o impacto da consequência do pecado, e toda a criação, a terra, foi sujeita à vaidade. É impressionante, a Bíblia é o livro dos livros. Pode passar, William. Temos também que respeitar a questão da cultura. Você não pode interpretar uma passagem da Escritura com base na sua própria cultura, né? Mas tem muita gente que faz isso. Não pode. O que é cultura? Cultura é o conjunto de moldes de comportamento, crenças, instituições, valores espirituais e materiais característicos de uma sociedade. Portanto, a cultura envolve o que as pessoas pensam, creem, dizem, fazem e produzem. Então a gente precisa respeitar a cultura da época, interpretar com base na cultura da época para depois aplicar para as outras culturas. Passo, William. Aí os aspectos culturais, né? Os 4 aspectos culturais: pensamentos e crenças, uma coisa só, porque as crenças fazem parte dos pensamentos, né? Fala, ação e produtos. Estes normalmente se sobrepõem. O que alguém pensa afeta seus atos. O que faz está ligado àquilo que acredita. E assim por diante. Os aspectos culturais podem ser agrupados em 11 categorias: política, religião, economia, leis, agricultura, arquitetura, vestimentas, vida doméstica, geografia, organização militar e estrutura social. Tá vendo? Para interpretar com base na cultura, você tem que avaliar isso tudo. Vamos ver aí algumas sínteses, né? Primeiro, a condição política. O contexto político das passagens bíblicas que estão sendo analisadas precisa ser considerado na hora de interpretar o texto. Exemplo: por que o rei Belsazar concedeu a Daniel a 3ª colocação no governo babilônico e não a 2ª? Aí eu respondo aí embaixo: porque ele não tinha condição, né? Porque, como nos conta a história secular, Belsazar era na realidade o 2º no comando. Nabonido, seu pai, ausentara-se do país por um longo período. Ele não tinha condição de colocar Daniel no 2º lugar, porque ele já era o 2º lugar, por isso que ele deu a 3ª colocação para Daniel, que era a única posição que ele podia dar, sendo ele então o 2º. O contexto religioso e político junto aí. O contexto religioso de cada passagem em questão, na hora de interpretar o texto desejado, deve ser levado em conta. Exemplo: por que os herodianos, os saduceus e um escriba fizeram aquelas perguntas para Jesus em Marcos 12, 13 a 38? Depois vocês vão ler esse texto em casa. Quem eram os herodianos? Eles tinham o apoio de Herodes e de Roma. Por isso discutiram com Jesus a questão do pagamento de impostos a um poder estrangeiro. Então, além de ser uma seita, um partido religioso, era também um partido político. Passa. Os saduceus. Quem eram os saduceus, né? Era um grupo dissidente que não acreditava em ressurreição. Portanto, procuraram calar seu opositor, que era Jesus, levando uma situação hipotética sobre uma mulher que teve 7 maridos. Olha só, tentando pegar Jesus, né? Fazer Jesus vacilar na fala. Inventaram essa história aí de uma mulher que teve os 7 maridos para saber lá na ressurreição, no porvir, com quem ela ficaria casada. E Jesus disse para eles que eles não conheciam nem a Escritura e nem o poder de Deus. O escriba, esse escriba da mesma passagem. Quem eram os escribas? Os escribas preocupavam-se com os mandamentos do Antigo Testamento. Por isso, um deles perguntou a Jesus qual era o mais importante. Qual dos mandamentos era mais importante? Então, quando você vai entendendo o contexto de cada um,
fica mais fácil de você chegar à interpretação correta. Passa, William. Economia. O desconhecimento do contexto econômico da época dos textos bíblicos é uma barreira na hora de interpretar os textos sagrados. Exemplo. Porque o parente mais chegado de Elimeleque deu sua sandália a Boaz? Isso é interessante. Quer falar que quando você leu isso aí, você não ficou curioso? Não sei se você foi pesquisar. Nem sempre tem, né? Em nota de rodapé de Bíblia, um comentário a respeito disso aí. Segundo as tábuas Nuzi, né, que foram encontradas no Iraque entre 1925 e 1931, é um achado arqueológico, este ato simbolizava a cessão de direitos de uma pessoa sobre a terra que pisava. Agia-se assim quando era concluída a venda de um terreno. Então, terminava a venda de um terreno, o camarada pegava, tirava a sandália e dava para o outro, para quem tinha vendido a terra, porque ele era acostumado a pisar naquela terra, e a mesma sandália que pisava a terra, segundo eles, continuaria pisando a terra, representando que o novo dono teria autoridade sobre ela. Corretor de imóvel não faz isso hoje, né? Já pensou você ter que arrancar o pneu do seu carro para dar para quem compra um lote que você vende, se você for corretor, né? Seria mais ou menos assim. Então é interessantíssimo. Leis. O conhecimento das leis dos povos registrados na Bíblia é imprescindível na hora de interpretar os textos da Escritura que estão relacionados a elas. Vai falar, Gleice? Ok. Exemplo. Porque Eliseu pediu para Elias: me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Esse texto está em 2 Reis 2,9. Presta atenção na resposta. Não foi um pedido para ter ou fazer 2 vezes mais do que Elias tivera ou fizera, mas uma petição para ser o herdeiro reconhecido do ministério profético de Elias. O primogênito recebia uma porção dobrada da herança paterna. Então ele simplesmente citou um conceito da Escritura, se julgando filho espiritual de Elias, queria apenas receber o que lhe era de direito. Passa. Agricultura. Isso aí é interessantíssimo. Deixa eu olhar aqui no meu, que a letra está maior. Ok. Saber como funcionava. Pode deixar, não precisa não, William. Eu leio por aqui, ó. Aí. Saber como funcionava o plantio, a colheita e a estocagem dos alimentos é fundamental na hora de interpretar as escrituras nos textos que tratam da agricultura. Exemplo. Por que Jesus condenou a figueira que não tinha frutos se nem era época de figos? Quer falar que você nunca questionou isso? Em Israel, as figueiras costumavam produzir pequenos botões em março e grandes folhas verdes em abril. Esses pequenos botões geram frutos comestíveis. Jesus amaldiçoou a figueira na época da Páscoa, ou seja, em abril. Como a planta não apresentava botões, não daria frutos naquele ano. Mas o tempo de figos, lá do final de maio até os fins de junho, que é quando amadurece. A maldição que Jesus lançou sobre a figueira representava a falta de vitalidade espiritual de Israel, como a falta de botões. Então, quase todos os intérpretes concordam com isso. A figueira é uma figura de Israel. Há 2 árvores, né? São figuras de Israel na Escritura. Uma é a oliveira, a outra é a figueira. E na verdade aquela figueira, em tempos de já dar os botões,
não tinha nenhum. Por isso Jesus amaldiçoou aquela figueira, fazendo alusão a Israel, que não frutificava e não dava frutos. Arquitetura. O conhecimento a respeito dos diversos tipos de arquitetura dos templos bíblicos ajudará o intérprete a entender várias passagens da Escritura. Como Raabe podia ter uma casa em cima de uma muralha? Jericó tinha muralhas duplas e o intervalo entre elas era cheio de terra, de forma que se podiam construir casas ali e ainda estarem quase ao nível do topo. Então é interessante entender isso. Por que foi possível descer aquele enfermo, aquele paralítico pelo telhado? Por causa da forma de telhado que era usado. Não era essa forma nossa hoje, né? Então era um telhado que era possível que alguém, removendo uma parte dele, pudesse descer por ele. Muda. Acho interessantíssima a questão de vestimentas na Escritura. O conhecimento a respeito dos tipos específicos de roupas dos tempos bíblicos facilitará a compreensão de muitos textos da Escritura. Exemplo: qual o sentido de cingir os lombos? Em Jó 38, 3, 47 e 1 Pedro 1, 13. A vestimenta daquela época era diferente, né? Não é como nós vestimos hoje, calça, essas coisas. Quando o homem corria, trabalhava ou guerreava, enfiava a túnica por dentro de uma faixa larga que trazia a cintura, para que pudesse ter maior liberdade de movimentos. A ordem, portanto, tem o sentido de induzir um estado de alerta e a capacidade de reação rápida. Ou seja, eles vestiam uma espécie de vestidão, né? E eles tinham uma cinta larga na cintura. Quando eles precisavam de mais mobilidade e agilidade, eles pegavam as barras, a orla do vestido, levantava e enfiava dentro do cinto que ficava na cintura para ter mais facilidade de movimentos. É isso que o texto está dizendo. Cingir os lombos nada mais é do que colocar a orla do vestido no cinto para ter mais agilidade. Passa. Professor. Oi. É por isso o peso da expressão do que Paulo escreve, né, aos irmãos de Éfeso, do capítulo 6, verso 14, né? Cingindo os vossos lombos com a couraça da justiça. Justamente, ali o contexto é um pouco diferente, né? Mas Paulo está escrevendo com base na armadura do centurião, do soldado romano, mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Vida doméstica. O conhecimento da vida doméstica dos povos dos tempos bíblicos ajudará o intérprete das Escrituras a compreender várias passagens dos seus textos. Exemplo: qual o significado de Oséias 7:8? Efraim é um pão que não foi virado. Gente, é um elemento cultural diferente do nosso, né? Se não pesquisar, você não vai compreender nunca. Parece que Oséias empregou essa ilustração para dizer que Efraim carecia de equilíbrio. Você vai comer um pão, se o pão só assou de um lado, o outro está cru. Um lado queimado, o outro cru, né? Falta equilíbrio, tem que ser assado dos dois lados. É igual você assar o seu churrasco, o pão de alho lá, você vai virando ele toda hora, né? Então, faltava para Efraim equilíbrio, pois assim como o pão precisa ser assado igualmente dos dois lados, Efraim precisava de mais atenção, dar mais atenção às coisas importantes e deixar de atentar para as coisas obsoletas. Efraim estava deixando o essencial de lado e cuidando só do obsoleto. A gente falou das questões geográficas, agora a geografia em si, né? O conhecimento dos aspectos geográficos registrados na Bíblia, além de livrar o intérprete de possíveis erros na hora de interpretar os textos sagrados, pode facilitar sua compreensão de certas verdades. Exemplo: porque a carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,16, dizia que os membros daquela igreja eram mornos. Gente, isso aí é impressionante.
naquela época eles tinham água encanada já. E a condição dessa água chegar às torneiras dentro das casas foi a figura que Jesus usou para dizer que eles eram mornos. Presta atenção. Essa afirmação reflete o fato de aquela congregação era como a água da cidade em termos espirituais. A água percorria em dutos os quase 10 quilômetros de Hierápolis a Laodiceia. Ela saía quente, né? Porque lá em Hierápolis as águas eram termais, como em Caldas Novas. Saía quente, mas quando chegava a Laodiceia, por causa dos 10 quilômetros aí, já chegava, não chegava totalmente fria, mas chegava morna, não tão quente como havia saído. Então Jesus usou uma figura geográfica da região, que era comum lá em Laodiceia, para trazer à lume um problema espiritual que eles tinham. Então eles eram como a água que eles recebiam em casa. Não eram nem crentes, nem quentes, nem frios, eram mornos, e Jesus estava a ponto de vomitá-los da sua boca. Organização militar. É indispensável para a interpretação correta de algumas passagens da Escritura o conhecimento de como os povos descritos na Escritura se organizavam militarmente. Exemplo, porque Paulo afirmou em 2 Coríntios 2,14 que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É a figura de uma expressão militar, gente. No Império Romano, quando um general retornava vitorioso de uma batalha, ele marchava à frente de seus soldados pelas ruas de sua cidade natal, com os prisioneiros atrás, de forma semelhante. Deus está nos conduzindo num cortejo espiritual glorioso, pelo fato de estarmos em Cristo, é o triunfo. Somos mostrados por Cristo como um triunfo, fomos resgatados da mão do maligno e agora somos de Deus. As estruturas sociais de cada povo registrado na palavra de Deus revelam particularidades que esclarecem certas partes da Escritura. Exemplo, porque nos tempos bíblicos as pessoas às vezes jogavam pó sobre a cabeça. Já viram sobre isso, né? Tem aí alguns textos que tratam dessa questão. Elas demonstravam assim o enorme pesar que sentiam. Era como se estivessem numa sepultura debaixo da terra. Era uma representação de que estavam como que mortos. Por isso jogavam pó sobre si mesmos. Passa. É isso aí, professor. É o último, né? Pode tirar aí os slides. Pra eu ver todo mundo. Então perceberam o quão importante é a condição do contexto histórico. A gente vai ver depois o contexto literário, né? A sequência. Mas viram a importância? Quantas coisas interessantes vocês vão descobrir a partir do contexto histórico. Essa condição de conhecer a geografia da Terra Santa, de conhecer a geografia dos tempos bíblicos é imprescindível, gente. Aquele erro que quase todo pregador leigo, né, comete de falar que a baleia vomitou Jonas na praia de Nínive. Já disse para vocês que a praia mais próxima de Nínive está a 600 quilômetros. E vários outros conceitos que as pessoas vão usando aí, né? Vai sair um artigo de hermenêutica que eu escrevi na revista Vox Pfeiffer, nessa próxima publicação, acho que daqui uns dias.
E ele vai ser um texto que vocês vão ler. Eu falo lá sobre isso. A condição de muita gente afirmar que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Já ouviram isso? Já, não já? O pregador fica empolgado, aí ele vem. Deus mudou. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não mudou, não. Era o nome que ele tinha por cidadania romana. Era o nome gentil dele. A Bíblia deixa claro em Atos que ele também se chamava Paulo, né? Então era o nome que ele tinha. E ele preferiu usar Paulo ao invés de Saulo, porque o nome Saulo ficou com aquele estigma. Saulo era o perseguidor da igreja. Então ele não queria mais causar uma má impressão. Então, para alcançar os gentios, ele preferiu ficar usando apenas o nome Paulo. Então não mudou o nome dele não, gente. Tem tudo isso lá escrito no artigo. Aí eu vou colocar ele no grupo e também lá na plataforma para vocês terem acesso para lerem esse artigo. Lá eu falo do passo a passo da hermenêutica, do início até a aplicação da mensagem, que começa com a exegese e termina com a aplicação da mensagem. Então, trabalho lá o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto cultural, o contexto gramatical, literário, linguístico, porque isso tudo é importante. O estudioso da escritura, que quer entender a escritura, não pode ter preguiça de estudar. Eu sei que às vezes não é fácil, não tem tempo. Eu tô vendo a irmã lá com o neném no colo. Como é que estuda com o neném no colo, né? Não é fácil. Mas a gente vai dando um jeito, né? A gente vai se virando de alguma forma, porque estudar a escritura é muito importante. Por muito tempo as pessoas acusaram, né, quem estudava a escritura, que o cara ia perder a fé. Quem estuda a Bíblia demais acaba perdendo a fé, se desvia. Não precisa estudar assim não, tal. Aí eu sempre ficava lembrando da seguinte questão. Os idiomas bíblicos são o hebraico e uma pequena parte de textos em aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Para eu e você lermos esse livro na nossa língua, alguém teve que estudar o hebraico, o aramaico e o grego para traduzir para o português, né? Ou não? Então pessoas estudaram para que eu e você tivéssemos acesso à escritura. Então esse argumento não vale. Falar que não pode estudar para aprender a Bíblia, né? Tem que estudar e estudar muito, para a gente saber resolver toda essa problemática aí, né? Saber que Boaz ganhou a sandália não foi de brinde, mas é porque era uma questão cultural da época. E assim sucessivamente. E vários fatores na Bíblia vão ser resolvidos a partir da questão cultural. Vocês sabem como que funcionava uma espécie, eu vou falar aqui, noivado dos judeus, daqueles povos daquela época ali? Não era como hoje. A Bíblia chama de desposar. O noivo, né, desposava a noiva. Você sabe o que era o desposar? Era levar para casa. O noivo podia morar 1 ano com a noiva na mesma casa sem ter relação sexual com ela. A cultura do judeu fazia isso possível. Aqui no Brasil jamais, né, funcionaria. O cara furava o padrão de 1 ano em 1 semana, né? Mas lá funcionava. Era 1 ano, certinho. E depois desse ano, se o noivo não gostasse da noiva, ele podia devolver para o pai.
pagava uma quantia em dinheiro, um dote, e devolvia ela, mas devolvia ela virgem. Agora você consegue entender por que José, quando recebeu a notícia que Maria estava grávida, e ele sabendo que não era ele quis ir embora à noite. Ele ia abandoná-la para ele ficar com a culpa, porque ele não queria que ela morresse, porque se fosse detectado que ela tinha traído ele nessa condição, ela ia ser apedrejada. Então ele, sabendo que o filho não era dele, a primeira ação dele, né, foi querer abandoná-la de maneira secreta. Ela ficaria grávida, todo mundo ia falar, nossa, mas aquele José é um pilantra, né? O que ele fez com Maria e foi embora. Mas aí o anjo apareceu para ele, falou, pode ficar tranquilo, meu filho, o que aconteceu aí é da parte de Deus. O ente que está no ventre dela é gerado pelo Espírito Santo. Aí que ele entendeu a história. Mas ele ia abandonar ela por causa disso, porque nesse período de desposar, o camarada morava com a noiva, a futura esposa, durante 1 ano sem tocar nela. Como é que você sabe disso? Recorrendo à condição cultural da época. Aí, quanta gente prega em cima daquele texto de João 2, em Caná da Galileia, pega aquele texto para falar sobre casamento. Aquele texto fala de um casamento judeu, mas a pregação que sai daquele texto não é para relacionamento, gente. E o povo torce aquele texto ali de maneira assustadora, né? Que o casamento é como aquele vinho lá, né? Quanto mais tempo passa, melhor fica. Torce a escritura. Aquele texto não serve para pregar sobre casamento. Serve para pregar sobre muitas coisas, mas casamento não. A única coisa que acontece ali é que houve um casamento, mas ele não trata do relacionamento marido e mulher de forma alguma. Então o que mais acontece é gente que tem dificuldade nessa condição cultural, geográfica, histórica e acaba pregando um monte de mentira. Então a gente já está amadurecendo essa ideia e eu sei que a partir de agora vocês vão interpretar a Bíblia com carinho, vão deixar a alegoria de lado e vão usar a alegoria só quando ela aparece na Escritura. Eu ouvi uma pregação ontem que eu fiquei assustado. Eu faço um rodízio de rádios aqui na minha loja. Eu tenho uma oficininha de lanternagem de pintura. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou ouvindo uma musiquinha, um radinho, né, um período de oração, aquela história. Só que eu faço um rodízio de rádio. E eu ouvindo uma pregação ontem às 3 horas da tarde, o pregador usou um texto de Atos capítulo 5, Ananias e Safira. E ele começou na pregação dele falar a respeito de significados de nome. Aí foi falando, o nome de João significa Deus é gracioso. O nome de Jonas significa pomba. O nome de Abacuque significa abraço. Ele foi falando o nome de vários personagens bíblicos e falando o significado. E ele então usou Ananias, lá de Atos 5, e deu o significado de nome Ananias. O nome Ananias significa Deus é gracioso. É verdade. E ele então deu o significado do nome Safira. E ele disse, ó, Safira, o significado do nome Safira é Safira mesmo. No Talmud dos judeus, eles dizem que a lei foi gravada em pedras de safira. Então, Ananias representa a graça e Safira representa a lei. Todas as vezes que se mistura graça com lei, o resultado é morte. Por isso que morreram Ananias e Safira. Meus irmãos, tem que ter muita criatividade para inventar essas coisas.
Tem que ter uma mente fértil demais. O que o texto diz lá é muito claro. Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito Santo. E a igreja estava começando naquele momento. E se não houvesse ali essa disciplina emergencial, a igreja já seria edificada com problemas. Então, não há necessidade de inventar resultado para a Escritura. A Escritura já é suficiente. Eu acho que quando alguém inventa esses resultados, esses significados para a Bíblia, é porque ele julga a Bíblia um livro insuficiente. Só pode ser. A Bíblia já é suficiente por demais, como diz o mineiro, né? Então não há necessidade de ficar inventando resultado e de ficar criando essas coisas. Ananias e Safira morreram, o texto deixa muito claro. Vocês não mentiram para mim, mas mentiram para Deus. E é por aí. Respeitar o contexto histórico, geográfico, cultural. Não se dê por vencido quando não estiver entendendo uma passagem, estude, procure auxílio, recursos que vão te ajudar. Recorram a mim, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas nunca inventa um resultado para o texto. Não vai inventar outra porta em Jerusalém para o camelo passar de joelhos, pelo amor de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, pastor Pedro. Oi. Essa passagem de Jó que você falou a respeito que o ar é o peso do ar, isso aí também ajudou muito Santos Dumont quando ele foi fazer ele viu que já ouvi falar. Abnilson, eu não sei falar para você se procede, mas é interessante, né? Quando você for passar essa história para frente, você falou, eu ouvi, não sei se é verdade, mas já me disseram isso. Interessante. Na condição de Isaac Newton, eu já ouvi também, eu nunca li. Por isso, quando eu passo essa informação para frente, eu digo que já ouvi, mas nunca li. Porque quando você lê, você tem a fonte, né? Aí você sabe citar até a página, aí fica melhor. Mas é interessante, muito interessante. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professor, esse dia eu vi na escola dominical o professor falando sobre aquela passagem lá de Vasti, né? Que o rei pediu para ela apresentar com a coroa, né? E ele deu um resultado como se ela não quis apresentar, porque era para ela apresentar só com a coroa, sem roupa, entendeu? Meu Deus do céu, né? Da onde que tira isso? É até engraçado, né? É engraçado porque é tão constrangedor. Será que Bíblia estão vendo, né? É inacreditável. É inacreditável mesmo. É um negócio que... Principalmente a respeito daquela cultura lá, viu, Eliezer? Eu acho que é viajar na maionese demais um negócio desse. É porque ele quis dizer como se no texto tá falando lá para ela apresentar com a coroa real, para apresentar beleza para as pessoas, né? Então, no caso, ele quis dizer como se no texto tá falando que é só apresentar com a coroa, então quer dizer que ela se recusou porque não fez referência dela se apresentar com roupa, entendeu? O problema da rainha Vasti era de caráter, né? O problema dela era que era uma pessoa sanguínea, problemática. Tanto é que ela perdeu o lugar dela no reino, né? Então eu acho que a gente tem que se limitar à condição do estudo até onde conseguir chegar.
Chegou em determinado lugar, tirou uma conclusão, maravilha, mas inventar, aí não. Aí é a mesma coisa. Ó, Calvino e Lutero, eles tinham uma opinião interessante sobre essas coisas. Eles chegavam a afirmar que quando alguém pega um texto e faz esse tipo de alegoria em cima dele, quando alguém dá essa floreada, é a mesma coisa de ser algo diabólico, porque ele vai estar pregando a mentira e não vai permitir que as pessoas ouçam a verdade que a Escritura quer ensinar. Professor, perguntar sobre, eu vejo muita pregação também usando, acho que tipo numerologia, né? Dá alguns resultados na interpretação usando números, né? Que a Bíblia fala algumas coisas de números. Eu vou trazer o resultado tipo número 7, perfeição. Alguns outros números lá trazendo resultado para outros contextos, né? Eu acho que isso é legal também ou não? Eliezer, a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que tratar desse assunto. Você consegue esperar lá pra gente não atropelar o... eu já tô com essa aula preparada, a gente vai falar sobre números na Bíblia. É lógico que alguns números na Bíblia têm significado. É lógico que tem. Deus descansou da criação no dia conseguinte. Ele criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então esse dia aí, esse número tem um significado. Por exemplo, o número 12. Não tem como não falar que número 12 não tem significado na Bíblia. 12 tribos, 12 apóstolos, 24 anciãos, que é o número 12 mais 12. 144 mil, né? Que é 12 vezes 12 mil, que dá, aliás, os 144 mil. Então, números na Bíblia têm significado. Por exemplo, o 666 do Apocalipse, ele tem um significado. Então a gente vai estudar isso. Agora o 666 é o mais fácil de todos, porque ele tem outro referencial na Escritura. A Escritura mostra em 2 outros lugares o número 666, não só em Apocalipse. Se você descobrir esses 2 outros lugares lá, no Antigo Testamento, onde está registrado o 666, você vai conseguir entender o Apocalipse direitinho. Professor? Oi. E quando alguns irmãos pregam falando que vão subir só os 144 mil? Então esse irmão aí está precisando de sair, parar de visitar o Salão do Reino. É forte isso, né, professor? Essa condição ela é problemática, né? Porque as pessoas elas não conseguem entender. O Apocalipse ele é um livro que você precisa fazer uso de todas as escolas de interpretação, não só uma. Não ficar só com o preterismo, não só com o escatológico, não só com o literalista, né? Não, você tem que usar os 3 modelos para conseguir entender o Apocalipse. E essa condição aí de subir só os 144 mil é quase que a mesma coisa que as testemunhas de Jeová afirmam. Eles só não afirmam que vão subir, né? Porque para eles o paraíso é terrestre. Verdade. Tá errado, viu, Ismael? Completamente errado. Compreendo. Então vocês vão aprendendo a lidar com isso aí devagarzinho, vão relevando e professor, aprendam, se dediquem à hermenêutica para vocês ajudarem por esse isso. tipo de gente. É por isso que querendo ou não, né, a galera está estudando, nós estamos nos tornando teólogos, acaba que vamos ser chamados de castigos por algumas pessoas, porque a gente não vão continuar no mesmo erro, né, professor, né? Até É claro que não. da forma que nos ensinaram, né?
da forma que nos passaram. A gente está claro que aprendendo não. aqui para não continuar no mesmo erro, né? Mas você está aprendendo algo que é bíblico, correto, você tem que abandonar o erro. Isso. Tem que abandonar. Aham. Eu já Correto. abandonei muitas crenças que eu já tive no passado. Sim. À medida que eu descobri dentro da escritura que eu estava errado, eu tinha que dar o braço a torcer e abandonar aquilo, que eu não ia continuar no erro, né? Eu não queria ouvir de Jesus o que os saduceus ouviram, errais, por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, né? Verdade. Eu escrevi, eu quase não posto as coisas, aí quando eu posto, eu resolvo escrever alguma coisa. Eu escrevi um texto no meu Facebook intitulado A Grande Prostituta. Aí eu trabalho nesse texto a condição da prostituição cultural, não é a prostituição do corpo, não. Aí eu mostro como que funcionava a prostituição cultural no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e falo da igreja de hoje, de forma geral, que a igreja de hoje tem apresentado características de prostituição cultural. Aí uma irmã que eu conheço há muitos anos, que estudou comigo no seminário, entrou lá nos comentários me descendo o cacete. E eu Nossa, pastor. escrevendo nos comentários dela com Bíblia. Aí ela falou pra mim que teologia não salva ninguém. Ela estudou teologia comigo. Meu Deus. Teologia não salva ninguém. Eu falei, mas ninguém está escrevendo a respeito de salvação. Eu estou escrevendo a respeito de conduta cristã. Porque eu escrevi lá que a gente precisa exercer um modelo de culto que seja bíblico, que agrade a Deus. E eu menciono lá no texto algumas questões importantes, tudo dentro da escritura. E ela ficou enviando texto para mim o tempo todo, até que eu deixei de responder para não prolongar a situação. Conheço ela pessoalmente, fez seminário comigo, não tem nenhuma maturidade espiritual até hoje, ela fica mudando de vento em vento de doutrina. Esses dias atrás eu gastei quase um mês para convencer ela que ela estava errada. Ela estava seguindo um grupo de internet aí que diz que o nome de Jesus é Yahusha. Já viram esse grupo aí na internet? Vi, pastor, conheço, mas tem dois amigos que eram firmes, né? Cristão que estão seguindo esse cara. É um cara meio louco aí no YouTube, viu? E os seguidores do Yahusha dizem que o nome Jesus significa suíno. Isso, exatamente, pastor. Tem inclusive tem um casal que começou a seguir esse pessoal aí. Eles se separaram porque eles imprimem tão forte na vida das pessoas que se torna algo pesado, né? Ismael, eles se separaram, o casal. Ismael, isso aí não é nada, não é a ponta do iceberg. Eu conheço uma igreja inteirinha, que acabou por causa dessa doutrina aí. Pois é, pastor. Eu porque para eles, para esse grupo, Emanuel não é o Messias. Verdade. Você viu isso lá, né? Você foi pesquisar, você viu. E eles dizem que o significado do nome Jesus é suíno. E eles não podem adorar um porco. Eu pesquisei tudo, fui lá antes de aconselhar ela, eu gastei quase um mês. E eu sou professor de grego e hebraico, sabe? Professor, isso é sério, viu, pastor? Eu conheço o suficiente da língua hebraica para saber que isso aí é uma idiotice. E eu falei para ela, menina, você não tem conhecimento nenhum da língua hebraica. Eu tenho, eu quero te ajudar. E fiquei aconselhando ela e mandando mensagem no WhatsApp até que ela desistiu, sabe? Mas agora já está em outro vento de doutrina. As pessoas não firmam porque não conhecem a escritura. Verdade, professor. Verdade, pastor. Então não tem conhecimento exato da escritura, cai, porque na hora que precisa dela,
não vai se valer dela, porque ela vai falhar na vida dele, porque não aprenderam ela do jeito certo, aprenderam o erro. E o erro não vai segurar ninguém na fé, né? Pastor, eles trabalham versículos isolados, igual os nossos irmãos daquela igreja Testemunho de Jeová, entendeu? Versículos isolados, trabalha em cima disso. Se você leva outras referências para eles, rapaz, tem uns deles que começam a agredir você verbalmente. Ficam bastante nervosos. Eles ficam irados. E eles não sabem nada do idioma. Você põe um cara desse para ler uma palavra no hebraico, ele não sabe. E quer usar o idioma para justificar a tese, né? Isso, verdade. Então, o que mais tem aí é crente hoje que congrega na internet, né? Problema. Então, São muitos, pastores, são muitos. Aquilo que eu disse para vocês, eu espero que vocês sejam os futuros teólogos de uma nova geração de pregadores que pregam a Escritura, não pregam a doutrina da igreja, que pregam a doutrina da Escritura, que pregam a verdade e que não estão no ministério para aparecer, para ganhar dinheiro e nada disso, mas que estão para ser boca de Deus, para trazer a mensagem de Deus para uma geração tão carente. Amém. Amém? Amém, pastor. Amém. É isso aí. Eu vou elaborar a nossa avaliaçãozinha, vou enviar aí no grupo para vocês. E vocês vão ter uma semana para fazer ela. Amanhã, novamente, eu vou estar na Rádio Paz. Me convidaram hoje, eu nem sabia que ia ser convidado. Vou estar amanhã falando lá do meio-dia às 13h30 sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou lançar o link aí no grupo, quem puder acompanhar. Vai ser um prazer dividir o mesmo espaço com vocês. Falou, professor. Grande abraço. Grande abraço. Deus abençoe. Falou, professorzão. Um abraço, hein? Muito obrigado, muito obrigado por permanecerem comigo até agora. E obrigado, senhor, pastor. Todos esses slides que eu mando aí, vão baixando eles aí para arquivar, ok? Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. E como eu sempre digo, irmãos. Se nesse período aí até a nossa próxima aula Jesus voltar, vocês sabem onde eu tô, né? Beleza, pastor, tamo junto. Lá debaixo da árvore da vida. Vamos passar lá. Deus abençoe. Eu já falei com minha esposa aqui, pastor. Vamos passar para ver o senhor lá. Amém. Deus abençoe.